Quando despertou esse interesse da cannabis na vida de vocês? Teve alguém que foi o primeiro? Quem despertou primeiro esse interesse? Um apresentou para o outro? Como é que foi? Vai que é tua. Então, e todo mundo acha o contrário, né? Todo mundo acha que o Edilson, na verdade, é o maconheiro do rolê. É porque eu tenho cara de maconheiro. O cara já tem alargador, já é todo esse visual. Tatuagem, careca, alargador, moreno. Nossa, meu Deus. É sempre assim, né? Não adianta. Sempre. Mas, na verdade, foi o contrário, né? Eu que tive contato primeiro antes, né? Inicialmente foi um uso recreativo, mas eu tinha muito preconceito, muito tabu sobre, então era um uso bem pontual, assim, era raramente eu fazia uso, assim. Só que eu tinha muitas enxaquecas, né? Várias crises, assim, desde meus 13, 14 anos tinha crise de enxaquecas. Então, teve uma vez que eu tava em crise, já tava no segundo, terceiro dia de crise, e eu resolvi fumar pra ver se resolvia o problema, assim. E foi a primeira vez? Que eu fumei em crise, sim, né? Foi tipo, vou testar, porque eu já tinha tomado remédio, era tipo fumar ou ir pro hospital, sabe? Então eu resolvi fumar pra ver se adiantava. Eu fumei, fui dormir, e a hora que eu acordei eu tava sem dor, assim, pra mim foi um negócio que nunca tinha acontecido. Eu pensei, poxa, tem alguma coisa aí nessa planta realmente, né? A Bárbara começou com benefício e eu comecei com um efeito colateral, né? Primeira vez que eu fumei, fiquei paraplégico. Vai contar melhor a história também. Então, daí eu... na verdade, sim, pesquisei o uso, né? Pesquisei sobre a parte terapêutica, mas na época recém-formada, fazendo plantão, aquela loucura da vida, não tinha condições financeiras de pagar uma consulta, de começar a usar o óleo mesmo, então eu fazia o uso do fumo terapêutico, digamos assim, né? Então, assim, quando eu sentia que eu tava entrando em crise de enxaqueca, eu fumava já antes de dar a crise, que começava com dor no pescoço, tinha alguns sintomas que eu sabia, né? E era uma época que eu tava trabalhando muito, então eu tinha crise de ansiedade, né? Tinha outras questões assim. Então, pra ansiedade, pra insônia também me ajudava muito, assim, sabe? Então, assim, eu não fazia um uso recreativo, né, mas fazer o uso do mesmo produto que é utilizado para o recreativo, assim, era um uso mais terapêutico, assim, né. Daí depois disso a gente se conheceu, começou a namorar, começou a morar juntos, né. Conheci a maconheira. E aí... Aí ele tá nesse mundo agora. Tô sob influência. Coitado, alguém me socorre. E Edilson, como é que foi a tua primeira vez aí, que tu falou que ficou tetraplégico, já é uma coisa bem assustadora. Então, eu venho de uma cidade onde a cultura de família tradicional brasileira é muito enraizada ainda, né? Então, todo mundo é contra, mas todo mundo usa escondido, né? Então, principalmente na faculdade, né? Tinha muita gente, muito colega que usava. Eu sempre tive um pouco de receio, inclusive... eu bebia muito naquele tempo, né? Mas sempre tive um pouco de receio, tudo certo, né? Em relação a drogas ilícitas, né? Que na verdade se for ver bem, é algo que demonstra para você com um único lado, né? Falam disso não fazem você pensar sobre, né? Falam que é ruim e você tem que aceitar. Então, a primeira exposição foi num dia que tava com álcool, né? Depois, assim, tava bebendo e eu fumei muito, né? Então, depois eu entendi, assim, estudando, principalmente a parte humana, da potencialização desse efeito, né? Mas realmente foi algo que me deixou muito assustado, eu não conseguia mover minhas pernas, eu fiquei 3 horas sem mover minhas pernas, fiquei sentado, tive que dormir, depois eu acordei e comecei a andar de novo. Então, esse primeiro contato foi meio traumático, assim, né? E eu falei, não é pra mim, né? Não é pra mim. Tudo bem. Isso, claro, eu já tinha 23, 24 anos, né? Então não era mais adolescente, era adulto, né? Mas depois, quando a gente começou a morar junto, a Bárbara começou a fazer uso principalmente para as enxaquecas, né? Que era quase semanal, né? Sim. Daí eu tive uma certa curiosidade, até porque começou a pandemia e eu comecei a sofrer muito de ansiedade, né? E a gente não queria sair de casa de jeito nenhum, então a gente foi buscando algumas formas aí de amenizar isso e a cannabis foi uma delas, né? E com certeza me ajudou muito, inclusive em termos de pressão arterial, de ansiedade, de perda de cabelo, né? Tudo foi amenizado durante a pandemia. Então agora eu raspo, mas meu cabelo tava voltando.
Mas cara, assim, depois, claro, aprofundando o estudo, né, entendendo quais são os mecanismos, os sinergismos, as associações, antagonismos, daí eu realmente entendi por que eu tive um efeito exacerbado, né, que é algo que a gente cuida hoje para os nossos pacientes não terem, mas faz parte do processo, né, eu acho que, assim, do tanto que eu fiz uso, assim, de drogas lícitas, foram bem piores do que se eu tivesse insistido no uso da maconha, né? Enfim, não querendo defender muito o uso recreativo, acho que cada um tem que escolher o que quer fazer, né? Eu acho que tem que ter liberdade, principalmente em termos de maconha, que comparado a álcool e cigarro é muito menos deletério, né? Mas enfim, eu acho que faz parte do processo. Para mim foi meio traumatizante, mas hoje em dia eu já superei, né? Hoje em dia eu Com uso ela a meu certeza. favor, né? Com certeza. Não, qualquer dia eu vou falar também da minha primeira experiência, porque, olha, foi assim, e a minha primeira experiência foi comendo já, direto de primeira. Nossa, Porque cara. assim, ó, eu já vou falar já, né, porque o dia ainda não iniciou. Se começou, já vai. Sim, porque assim, eu tinha muito preconceito com fumar, então eu não admitia que, eu não quero fumar, eu normalmente bebia. Cara, eu bebia muito pouco, assim, não tinha aprendido a beber ainda, eu tinha o quê? 19 anos. Estava na faculdade de Direito e não era o pessoal que costumava fazer uso disso. Mas naquele ambiente eu acabei despertando um interesse pela dúvida. Que eu pensei assim, cara, peraí, tem tanta coisa que realmente é tão na cara, tão compreensível que faz mal e dá para entender bem, mas e essa planta aí? Cara, é uma planta, eu sempre tive um contato muito grande com a natureza, assim, uma proximidade. Tá, mas é uma planta, beleza. E aí, qual é? Como é que é esse negócio aí? E todas as referências que eu tinha sobre a cannabis era que a pessoa fumava, ficava feliz, ficava dando risada, ficava tudo numa boa. Referência em filmes e tudo mais. Não sabia de nada que pudesse dar de errado. Pensei, por que não? Vamos ver, vamos descobrir como é que é esse negócio aí. E daí perguntei para alguns amigos que sabiam onde encontrar, que conheciam e tal, então vamos testar isso daí. E claro, a primeira experiência, assim, a primeira vez que eu usei foi fumando. Só que eu não cheguei a sentir nenhum efeito, não cheguei a me sentir diferente, porque eu não sabia fumar, não sabia nada. E aí, beleza, eu fumei, tossi um monte, nossa, beleza, e ficou por aquilo mesmo. Deu, não senti nada de diferente, né, mas eu ainda quero conhecer o que é. E aí teve um dia que um amigo meu conseguiu, e eu fiz um brigadeiro, o típico brigadeiro. Coloquei, cara, eu devo ter colocado uma quantidade enorme, assim, naquele brigadeiro. E eu comi como se fosse um brigadeiro normal, assim, pelo gosto, tá gostosinho o brigadeiro, 1 colher, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, só sei que a primeira vez, assim, que comecei a sentir o efeito, me senti diferente, tava muito legal. Nossa, eu me senti diferente, me senti muito bem. Só que na medida que foi aumentando esse efeito, foi perdendo o controle, assim, num nível que eu não podia imaginar que aquilo tivesse a ver com a cannabis, com aquela referência que eu tinha de maconha, que aquilo realmente pudesse ser a tal maconha, a dita cannabis. Mas aí eu comecei a entrar naquela paranoia. Não, isso que eu tô sentindo aqui não tem nada a ver com a maconha, isso aqui devem ter misturado crack junto. E eu entrei nessa paranoia do crack, que tinham misturado crack, e eu fiquei naquilo. Olha, só sei dizer que aquele dia foi uma das maiores experiências assim que eu já tive na minha vida. Foi traumático pelo momento, mas depois que eu consegui dormir e acordar, eu tava zerado. Tipo, foi assim uma lavagem de algo que tinha dentro de mim, sei lá, de crenças, de coisas que eu acordei e eu lembrava tudo que tinha acontecido, tava nítido na minha cabeça, mas era como se fosse um sonho, assim, sabe? Eu lembrava de cada mínimo detalhe. Eu lembro até hoje, não vou me estender muito, porque são detalhes assim, ó. Isso que eu digo, ao longo do processo do nosso podcast, eu vou contar essa história mais a fundo. Mas assim, eu lembro cada mínimo detalhe do que aconteceu naquela noite. E é uma coisa assim, uma memória que ficou para sempre. Foi na hora traumático, mas hoje em dia eu entendo que a falta de conhecimento, a falta de conhecimento que a gente tem, só de ouvir falar,
de saber o superficial sobre o assunto, de não ter a informação de fato, que é o que a gente precisa, transforma isso num bicho de 7 cabeças, realmente. Então, aquelas pessoas que dizem que é melhor não usar, que é melhor não chegar perto, eu entendo, porque é realmente a falta de conhecimento, né? People who love